Bom dia, caros ouvintes. Eu sou Geórgia e vou apresentar o programa de hoje. Esta é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7. Programa falando de AA Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pela rádio NSC. A gente agradece muito pela oportunidade de poder trazer informações e esclarecimentos sobre esse assunto tão importante como o alcoolismo. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de alcoólicos anônimos. Então é sobre essa doença devastadora que atinge homens, mulheres, crianças, jovens, que a gente quer entender um pouco mais. Para isso, a gente vai bater um papo bem informal com 2 membros de Alcoólicos Anônimos que ingressaram na Irmandade jovens e continuam, um dia de cada vez, como se fala em Alcoólicos Anônimos, se mantendo sóbrios. Então, gente, vamos participar. Se vocês quiserem fazer perguntas, mandem para estudioNSC@gmail.com. estudioNSC@gmail.com. Bom, então eu estou aqui com a Ana e com o Michael, 2 jovens super antenados, que vão contar um pouquinho pra gente como foi esse ingresso em Alcoólicos Anônimos. Então eu vou fazer eu não vou separar não. Quem quiser falar, fala, a gente vai se ouvindo e conversando pra gente poder ficar uma dinâmica bem jovem. Então vamos lá. Gente, a primeira pergunta, uma curiosidade que eu tenho. O que é ser um jovem que não bebe? Porque a gente tem uma noção de que a maioria das pessoas jovens estão na balada, estão na noite, e assim, então o que é ser um jovem que não bebe? É quase um extraterrestre, não sei, desculpa falar assim, mas como é que é isso? Fala pra gente. Tu quer responder? Pode ser. Primeiramente, bom dia, Geórgia, bom dia. Bom dia a todos, aos ouvintes, né? Sou o Maicon. Então, respondendo essa pergunta, né? Eu só consegui ter essa percepção de que como pode ser assim a vida de um jovem sem a bebida depois que eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, porque antes disso eu achava que todo mundo bebia, né? Então eu comecei a perceber, depois que eu entrei em recuperação, que eu ia pra praia muito cedo correr e tinham jovens correndo muito cedo, né? Eu percebia que a vida começava muito cedo para muitas pessoas, quando na verdade a minha vida estava no horário que quando eu bebia, estava indo dormir, as pessoas estavam acordando, né? E eu achava que a minha vida era todo mundo deve fazer isso na minha idade, né? E aí quando eu chego em Alcoólicos Anônimos, eu começo a viver de uma forma diferente. E eu percebi, né? Na época, assim, eu cheguei a participar de circuitos na praia, né? De pedalar, né? E tinha muita gente jovem. Eu falava, caraca, nem todo mundo bebe, né? E são arquivos diferentes. Na verdade, é que eu vivia no ciclo de pessoas e lugares, nos ambientes que envolvem muita bebida, né? Então eu achava, todo mundo bebe, claro. Eu ia para um pagode, para um baile funk, né? Então, assim, a ideia de todo mundo ali é curtir a noite e extravasar, né? E aí quando eu saio disso e vejo que tem um rolê no cinema, num teatro, no final de tarde, né? De poder assistir um pôr do sol tomando uma água de coco, eu comecei a perceber que existiam outras pessoas que também faziam isso, porque aí meus olhos começaram a ficar naquela direção, né? Sempre olhando os meus semelhantes no momento atual. E aí eu conseguia perceber que nem todo mundo bebe, né? Então, assim, hoje eu acho que, pra mim, né, já não tem mais esse pensamento, todo mundo bebe. Não, pra mim não. Interessante essa colocação, muito bem. Porque a gente tem essa noção, acha que tá todo mundo ali na noite, como você falou, né? E você, Ana? Eu também achava, assim, eu não só achava que todo mundo bebia, como todo mundo bebia da mesma forma que eu bebia, sabe? Todo mundo sempre bebeu muito. Então, e na verdade todo mundo que eu andava sempre bebia muito. Então não me achava, tipo, anormal, assim. Não tem, eu bebo demais. E aí, quando eu entrei em recuperação, né,
nos ambientes que eu tô, as pessoas bebem muito. E aí, às vezes, eu me sinto inadequada, assim, como se eu fosse uma extraterrestre. Sim. Porque eu falo, eu não bebo na faculdade, por exemplo. Eu não bebo. E aí, como assim você não bebe? Mas por quê? Mas por quê? Não sei o que, não sei o que lá. Causa um incômodo, né? Sabe? E aí eu falo, não bebo, não bebo. Mas é um estranho, sabe? E aí, se eu respondesse, eu bebo, ninguém ia ficar perguntando o porquê, né? E aí eu, bom, busco me adaptar com isso, né? Tipo, as pessoas bebem e eu não posso beber. Quem pode beber são eles. Você exatamente. que não pode. Você que tem que se preservar naquele lugar, né? Exatamente. E quanto tempo vocês estão em sobriedade? Eu tô 1 ano, 8 meses e alguns dias. Bacana. Você tem quantos anos, Ana? 21, eu ia falar 19, porque foi a idade que eu entrei em recuperação. 21 anos. Mas eu já tenho 21. Nossa, e você, Marco? Eu tenho 5 anos e 9 meses, algumas 24 horas. Caramba. Hoje eu tô com 33 anos, cheguei na Irmandade com 27. Nossa, e foi difícil, assim, tudo bem que agora o arquivo de vocês é diferente, né? Você falou da coisa do estudo, e você falou da atividade esportiva e tal, que são coisas que são importantes. Mas, assim, quando vocês chegaram, assim, eu fico imaginando assim, e os amigos? O que a gente vai fazer com os... Porque, né, a gente jovem, eu não sou tão jovem, mas assim, você pensa logo nos amigos. O que vocês pensam? Foi difícil entrar, chegar? Quando vocês acharam que, eu preciso parar de beber? Então, eu já tinha algumas dúvidas que eu poderia ter algum problema, assim. Eu não falava, eu sou alcoólatra. Eu achava que eu tinha um probleminha e que se eu parasse de beber por um tempo, eu aprenderia a controlar, né? E aí comecei a observar os meus comportamentos. Tipo, eu ia pra praia 2 horas da tarde... E com a minha cachorra, assim, e aí eu pensava, não, vou parar na praia, sábado de tarde, eu só vou tomar uma e tal. E eu não parava naquela uma, sabe? Eu voltava só no dia seguinte pra casa, assim, de manhã. Sem cachorro? Não, com a cachorra, mas a cachorra, assim, com fome, frio, sabe? E eu não conseguia sair daquele local, eu não sei por quê. Eu não sabia por que eu não conseguia sair, né? E aí eu pensava, cara, por que, por exemplo, quando eu fui pra praia, as pessoas que estavam comigo foram embora e eu continuei na praia, aí depois eu fui pra um bar, o bar fechou, eu comecei a consumir com o ambulante foi embora, eu fui pra posto 24 horas pra continuar bebendo. Acho que tem uma coisa aí. Por que quando eu vou no primeiro gole, eu não consigo parar? Né? Eu tinha essas perguntas na minha cabeça. Você tinha essas perguntas já na sua cabeça? Você já tinha um estranhamento, então? Que interessante. Foi quando a progressão, ela começou a ser mais rápida, sabe? O que eu falava, eu nunca vou fazer isso, eu tava fazendo. Tipo, eu nunca vou passar mais de 24 horas na rua. Fui e fiz. Então eu me perguntava, cara, por que a pessoa que às vezes eu começava à noite, ia pra casa e eu não conseguia ir, eu nunca tava satisfeita? Né? Eu lembro da minha mãe diversas vezes perguntando, você nunca tá satisfeita, você sempre quer mais, E eu pensava, sim, mas por que eu não consigo ficar satisfeita, né? E aí, em AA, eu fui entender o porquê. Mas aí, quando eu fui chegando nos meus diversos fundos de poço, né? Eu falei, cara, eu não tô O que é fundo de poço? Explica pra gente. Eu não conseguia mais controlar a minha vida, sabe? Assim, eu acho que existem diferentes fundos de poço, né? Eu não cheguei a perder carro, porque eu não tive carro, não tenho nem habilitação. Eu não perdi faculdade, porque ainda não tinha entrado na faculdade. Eu não perdi casa, porque eu não tenho uma casa própria, e nem casamento. E quando eu entrei no ar, as pessoas falavam que o fundo de poço era isso, mas eu pensava, mas eu nunca tive isso, assim, eu sou nova. Qual foi o meu fundo de poço? E aí eu vi que o meu fundo de poço foi muito espiritual, sabe? Eu não conseguia sair se não tivesse álcool. Eu não conseguia me relacionar com outra pessoa se não tivesse álcool. Eu não conseguia, sei lá, dar uma volta na lagoa, fazer um piquenique na lagoa sem álcool, sabe? Estava estabelecida já uma dependência do álcool. E então eu enxergo o meu fundo de poço assim, porque era, na verdade, uma prisão, sabe? Eu não conseguir ir pra casa... Pra mim era o fundo de poço, assim,
sabe? Eu não querer chegar em casa e aí dormir e acordar no dia seguinte e aí ter aquela ressaca moral, sabe? Aquela ressaca física. Aí um monte de gente falando, nossa, você aprontou ontem, né? E eu não consegui lembrar, né? Porque depois de um tempo eu comecei a ter uns apagões que eu não tinha no início. Apagões, o que são apagões? Quando eu acordava no dia seguinte eu não lembrava de nada que eu tinha feito. Ou tinha alguns flashes, assim, mas acordava e pensava, cara, como é que eu cheguei em casa? Tinha vezes que eu não sabia como... Nossa, é perigoso, né? Eu não lembrava como eu tinha chegado em casa. Eu lembrava de eu tentando abrir a porta, tomando banho e dormir. Mas, assim, o que eu fiz na noite exatamente, eu não lembrava, né? Entendi. E aí eu tinha que saber por terceiros, sabe? Tipo, nossa, Ana... Você pegou pesado ontem. Nossa, você arrumou confusão com fulano. Os Nossa. amigos falavam isso. Então, esse foi o motivo pelo qual você achava que talvez você tivesse algum problema com a bebida. Sim. E aí? E foi quando você chegou lá em Alcoólicos Anônimos? Você chegou no grupo, foi difícil? Tinham pessoas jovens? Não, foi muito difícil porque eu tinha vários preconceitos, né? Primeiro que eu achava que alcoolismo não dava em gente nova. Assim. Como assim? Eu achava que só pessoas mais velhas, com uma idade mais avançada, podiam ser alcoólatras. Pessoas que bebiam já de manhã ou todos os dias podiam ser alcoólatras. Entendi. É uma visão que se tem mesmo. De bebe de manhã, treme, né? Tá tremenda porque exatamente. Bebeu demais. E eu achava que, assim, por eu não beber de manhã, acordar e beber, eu não era alcoólatra. Mas eu, quando virava à noite, o dia amanhecia e eu já estava bebendo. Então, eu bebia de manhã. Entendeu? Total. Mas, assim, como eu aprendi no ar, que é uma doença da negação, eu usava qualquer empecilho pra negar a minha condição. Tipo, eu não passei mal porque eu bebi muito, eu acho que foi porque eu não me alimentei antes. Mas, assim, eu misturava um monte de bebida, sabe? Fermentado com destilado, gasosa sem gás, isso e aquilo, e aí obviamente eu passava mal, mas eu falava, não passei mal por isso. Eu passei mal porque eu não comi antes de sair de casa. Foi azeitona da empada. Foi azeitona da empada, exatamente. Então, tradicional azeitona da empada. Exatamente. Então eu arrumei muitas justificativas para não ir, né? E aí, antes do dia que eu realmente fui para uma sala, passaram uns finais de semana atrás, né? Desse final de semana específico, eu falava, cara, eu falava até pra minha mãe, eu falava, mãe, acho que eu preciso de ajuda, não tô sabendo e tal, não, acho que, assim, tá fora de controle, né? Que legal você ter essa sacação, né? Uhum. E aí minha mãe falava, Ana Laura, vai, você não vai estar perdendo nada. Mas ao mesmo tempo eu pensava, mas e se eu encontrar gente famosa? E daí, sabe? Mas e se eu encontrar alguém conhecido? Mas e se não tiver ninguém da minha idade? E se eu não gostar? Ficava botando várias desculpas. E aí eu não fui quando eu pensei em ir. E aí precisei de alguns dias mais de derrota pra chegar e falar, eu preciso ir lá, eu preciso saber o que tem lá, porque do jeito que tá, não tá dando. Se continuar dessa forma, eu vou morrer. E eu não quero ter esse fim trágico, sabe? E aí, mais um final de semana, né, que eu saí, e eu sempre falava, hoje eu não vou beber muito, hoje eu volto antes do amanhecer. Às vezes eu realmente queria voltar antes do amanhecer. Às vezes eu realmente não queria beber. Mas quando eu ia no primeiro gole, aquelas promessas acabavam. Porque eu achei que eu pudesse parar na terceira, na quarta dose. Sei lá, na quinta. E não, sabe? E só que quando eu ia nesse primeiro gole, acabou. É a compulsão, né? É a compulsão. Agora, me fala aqui uma coisa, Michael, só pra gente complementar aqui. A Ana falou que quando ela chegou no grupo dela, tinham poucos jovens, ou acho que não tinham jovens, né? Isso talvez tenha sido um fator de dificuldade e tal. E pra você, como é que foi? Como é que foi você sacar que você precisava parar de beber? E como foi você chegar no grupo? Teu grupo tinha pessoas mais jovens? Como é que era esse acolhimento? Porque tem muito acolhimento dentro de uma reunião de Alcoólicos Anônimos, Sim. não é isso? Então, o meu pedido de ajuda, assim, né, acho que os primeiros pedidos de ajuda, eles partiram através das redes sociais, né? Onde a gente percebe muito aquelas mensagens típicas de alcoólatra, né? Parei de beber, agora é sério, nunca mais eu bebo, né? E aí eu postava esses tipos de coisas quando eu passava do limite. Né? Você postava nas suas redes. Nunca mais eu bebo, né? E aí, tipo,
Um dia um companheiro viu, né, que já tinha um bom tempo de sobriedade dentro da Irmandade, e aí ele me abordou no meio do caminho, assim, um dia. Vocês eram amigos? Amigos, ele me viu crescer, né? Sim. E aí ele começou a falar comigo sobre o alcoolismo, né? Em momento algum ele me apontou, em momento algum ele disse que eu era alcoólatra. Legal. Ele só falou pra mim assim, cara, se você bebe um copo da sua bebida de escolha e não consegue parar, talvez você tenha problema com álcool. E ali eu me vi alcoólatra, né? E eu brincava com meus amigos, que a gente ia pras festas, ia pras baladas, e eu falava, meu irmão, eu sou alcoólatra, ó. Eu começo a beber, eu não paro. Tu também é alcoólatra. E comecei a querer apontar, e zoando, né? Zoando com aquela brincadeira. Sei. E ele falou, e eu lembro que nessa conversa ele disse pra mim, né? É uma doença, cara, né? Progressiva, mata. Antes de matar, desmoraliza. A doença do ainda, o que você não fez, você pode fazer, né? E aí um dia, numa noite, eu comecei a beber, me planejei pra beber. Não, vou comer um petisco, comprei umas cervejinhas e não, vou ficar em casa hoje com um amigo meu. Meia-noite fecharam os bares, próximo à minha antiga casa. E aí eu peguei e apareceu um outro amigo. Eu falei assim, vamos pro baile. Ele falando, vamos pro baile. Eu chamei esse amigo meu que tava bebendo, ele falou, não vou pra casa. E ele foi pra casa. E eu fui pro baile com esse outro amigo, né? Não parava. Né? Não parava. E aí eu virei à noite, e aí aconteceram diversas coisas nesse curto período de hora ali, sabe? De horas. Em 5 horas eu cometi vários ainda, né? Várias coisas que ainda não tinha acontecido. E aí eu cheguei em casa, acordei, eram umas 3 horas da tarde, sem lembrar do que tinha acontecido. Também. Né? Com o casaco amarrado na cintura, calça só com a meia no pé, assim, com a calça toda cheia de lama. E eu não lembrava, né? O que aconteceu? Onde que eu fui parar? E aí, na verdade, arrumei uma confusão no baile funk, né? Briguei, né? E eu pensei comigo, né? Cara, eu nunca fiz isso. Eu nunca tinha feito isso. Né? Ali foi o meu despertar espiritual, né? Eu falei, eu preciso de ajuda. E aí eu lembrei daquele companheiro que tinha me levado a mensagem 1 ano e pouco, 2 anos antes. 2 anos antes? Mais ou menos. Eu ainda tentei do meu jeito. Que coisa incrível, Eu tentei do meu jeito. Eu fui tentando. Não, vou trocar a bebida. Eu troquei várias vezes tipo de bebida. E depois, quando eu cheguei na Irmandade, eu consegui entender. Não era o tipo da bebida, mas sim o tanto de bebida que eu ingeria. Poderia ser uma bebida com 1% de teor alcoólico. Mas o tanto que eu bebia fazia com que eu ficasse fora de mim, né? Tá. Que eu perdesse totalmente o controle. E aí quando eu cheguei na Irmandade, em primeiro momento eu não consegui reparar muita coisa, né? Eu cheguei no desespero querendo ficar num lugar que pudesse me dar uma garantia, que não tem essa garantia, mas que na minha cabeça era, lá eu vou conseguir ficar sem beber. Se uma pessoa tava há mais de 10 anos, né? Eu pensei, pode dar certo pra mim. Mas eu cheguei num grupo onde tinha muitas pessoas idosas, né? E aí, logo em seguida, eu fui pro meu grupo de origem hoje. E aí tinham muitos jovens. Né? Devia ter uns 5 a 6 jovens. Isso dentro da sala, pra mim, naquele momento, foi muito, né? Claro. Eu falei, caraca. E aí eu comecei a me enturmar. E foi importante para você encontrar pessoas jovens? Muito importante, porque a gente começou a fazer trilha, né? Ir pra cachoeira, subir trilha do Pão de Açúcar, ir pra praia. E aí, dentro do meu ciclo de faixa etária de idade ali, né? Sim. Então aquilo, no momento, pra mim, me ajudou bastante, sabe? E eu não tive, então, tanta dificuldade de permanecer. E a questão dos amigos, né? Eu tive a resposta muito cedo. Eu ingressei na Irmandade e 1 mês depois, quase, um pouquinho antes, eu fiz aniversário. E aí eu chamei todas aquelas pessoas que bebiam comigo, eu chamei pra ir pra pizzaria. E aí ninguém foi. Caramba! E aí eu cheguei, né, na reunião, reclamando que eu não tinha amigos. Eu não tenho amigos. Aí um companheiro chegou e falou assim, fica tranquilo. Ano que vem a gente enche a pizzaria. E eu fiquei no ano seguinte, estava cheio de companheiros comendo pizza comigo. Bonito. E por incrível que pareça, todas aquelas pessoas que eu achavam que eram minhas amigas, né, eram companheiros de copo.
eu não tinha mais serventia para eles. Depois que eu parei de beber, eu passei a não ter mais serventia para eles. Porque não tinha um vínculo, uma relação mesmo. Na verdade, o vínculo era no bar. O vínculo era na festa, era na balada, entendeu? Era tudo em prol da bebida. E aí, depois que eu entrei em recuperação, foi passando o tempo, eu também fui percebendo que eles não eram mais importantes para mim. Né? Que interessante. Você também já eu não preciso mais andar com esses tipos de pessoas porque não estão batendo na mesma sintonia do que a minha. Minha energia está em um lugar e a energia deles estão em outras. Sabe? Não é nem uma coisa moral, né? Tipo assim, é mais a questão de você não estar na mesma vibração. Essa galera não faz mais parte da minha vida. As coisas vão mudando, muito né? Isso. As minhas escolhas são outras hoje. Os meus princípios são outros, né? E aí os princípios deles são outros. Não batem, né? E então eu saí de lá e comecei a conhecer pessoas que não bebiam. Eu comecei a fazer programas que não envolviam bebida alcoólica. Não faz sentido eu estar lá, né? E aí quando eu cheguei na Irmandade, eles diziam, né? Se afaste de pessoas, de hábitos, de lugares que possam te levar a uma possível recaída e tal, né? E eu fui fazendo o que era sugerido, né? Lá dentro é tudo sugerido, ninguém te obriga a nada, é sugerido. Evitar, você falou como? Evitar pessoas, hábitos e lugares. Né? Para você não ficar com vontade. Isso foi crucial pro meu início de recuperação, né? Então eu fui bem radical nisso. E as pessoas até falavam, não entendiam muito bem. Pô, mas tu é muito radical, tu não para com quem bebe, tu não para não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, cara, o mundo não entende, né? A sociedade aceita o álcool, mas ela não aceita o alcoólatra. Então, assim, a mesma pessoa que me oferece uma bebida, no final da noite, mete o pé, cara. Pô, tu tá enchendo o saco, pô, não sabe beber. Que interessante. Né? Então, e as pessoas não entendem. Então, assim, eles aceitam a bebida, mas eles não aceitam o alcoólatra, né? Hoje eu prefiro não me envolver nesses tipos de situações, não estar nesses ambientes, né? Justamente por isso, porque da mesma forma que um bêbado incomoda um sóbrio incomoda um bêbado. Incomoda, vocês sentem, né, que você estava falando. Entende? Também, então, assim, eu tenho que andar com os meus. E hoje os meus são os sóbrios. Né? E tudo bem, né? E tá cada tudo um na bem, sua. cada um na Sim. sua, entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito bacana, gente. E vem cá, vocês falaram assim, daqui a pouquinho a gente vai ter um intervalinho, né, Geraldo? São daqui a 5 minutinhos, né? Tá. O Geraldo faz parte aqui. Geraldo, para quem não sabe, é nosso técnico, que está aqui participando ativamente, prestando atenção na conversa, que está ótima. Então, daqui a 5 minutinhos a gente tem um intervalo. Você começou, só para a gente se localizar na linha do tempo, você tem 21 anos, você começou a beber com quantos anos, Ana? Uns 13, 14. 13, 14 anos. Então, foi assim... E Michael? Eu não sei o que acontece dentro desse universo, porque... são muita gente nessa faixa etária de idade, que eu também fui com 13, 14. E eu volto para as reuniões e tanta gente fala essa idade assim, com 13, 14. 13, 14, que, enfim, talvez seja a época que você vai começando a se integrar nos grupos, e aí muitos grupos estão vinculados à bebida. Não sei, talvez seja uma coisa... Acho que pode ser também. Pode ser por aí. Gente, e agora, então acho que vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente continua. Essa é a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Pela web é possível acessar também o programa pela rádio NSC. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre jovens em AA. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZY1 201,
Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Gente, lembrando que no programa Falando de AA, a gente também recebe perguntas. Então, se vocês quiserem fazer perguntas para esses dois jovens que estão sóbrios e fazem parte do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, é só mandar sua perguntinha para estudioNSC@gmail.com. estudioNSC@gmail.com. Tá? Participa com a gente. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre uma coisa interessante. Por exemplo, a Ana e o Michael, pelo que eu compreendi, ninguém, apesar de vocês serem jovens, não foi a mãe, não foi o pai, não foi... Vocês foram por vocês mesmos, né? Uhum. E parece que vocês falam muito estavam falando aqui sobre despertar espiritual. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é essa... Porque às vezes a gente tem essas dúvidas. A gente trouxe um companheiro de vocês que ele falou que Alcoólicos Anônimos não entra nessas controvérsias e tal, mas tem uma espiritualidade. Então eu queria entender um pouquinho mais, porque às vezes a gente fala, mas como é que é lá? Parece que tem oração que vocês fazem. Como é que é essa coisa de oração? Tem religião, não tem? E parece que vocês tiveram realmente um despertar espiritual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre isso. O AA, ele não é um programa religioso, né? Ele é um programa espiritual. Quando eu entrei, assim, eu dei de cara com a oração da serenidade, né? Que, na verdade, foi uma oração que sempre existiu, mas aí os criadores de Alcoólicos Anônimos, eles adaptaram para que os alcoólatras se identificassem, para não ter essa controvérsia, sabe, entre religiões ou coisas do tipo. A oração, só um minutinho, a oração da serenidade, como é que é a oração da serenidade? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Né? Então é uma oração muito universal, né? E aí, quando eu falo de despertar espiritual, eu sempre fui uma pessoa ligada mesmo a uma espiritualidade, mas a minha espiritualidade estava perdida, assim. E aí, no meu último final de semana, assim, da ativa é o período que a gente passou, que eu passei bebendo, tá, né? Que a gente chama, né? É o período que a gente passou bebendo. No último final de semana, eu, assim, não tinha acontecido nada demais, sabe? Eu tinha saído, claro que não voltei na hora que eu queria ter voltado, enfim, como eu falei anteriormente. Mas foi aquele final de semana que eu abri os olhos e falei, não dá mais, eu preciso de ajuda, sabe? Eu preciso parar. Aí eu fui no Google, pesquisei Alcoólicos Anônimos mais perto da minha casa. E aí eu fui no grupo. Você já conhecia, já tinha ouvido falar de Alcoólicos Anônimos? De filme, assim, mas eu achava que só tinha em filme, eu não achava que realmente existia, assim. Ah, é? Uhum. Que bacana. Existem, gente, esse programa tá falando sobre isso, existe.
E aí, até antes desse final de semana, eu pesquisava como saber que eu sou alcoólatra no Google. Só que apareciam umas coisas muito genéricas, assim, se você acorda com a mão tremendo, se você bebe de manhã. E eu falava, cara, eu não acordo com a mão tremendo, eu não bebo de manhã, assim, então eu não sou, né? Então eu só fui saber mesmo, ter certeza que eu era alcoólatra quando eu cheguei, né? E aí, quando eu cheguei, assim, quando eu, pelo menos eu, né, falando da minha experiência, eu falo dessa parte espiritual, é o acolhimento, sabe? Porque eu cheguei e eu fui recebida tão bem, assim, eu nunca tinha sido recebida da mesma forma em outros lugares, sabe? Lembro que eu liguei e um companheiro atendeu, aí eu falei, eu vi no site que tem reunião agora, né, mas tá realmente funcionando por conta da pandemia? Aí ele, está sim, tal. Aí eu, mas começa que horas? Aí ele, 5 horas já tem gente aqui. Aí eu fui perguntando, assim, eu não queria ir, sabe? Eu queria encontrar alguma coisa pra ele falar, eu discordar e falar, viu, tá vendo? Aquele lugar não é pra mim. Mas ele falou, vem, eu tô te esperando. Aí eu, cara... Tô te esperando pra pessoa que não conhece, né? Eu falei, nossa... Que legal. Tipo, ele quer que eu vá, sabe? Aí eu fui, né? Cheguei e aí perguntaram, você é visitante? Aí eu só respondi que sim, eu nem sabia o que era. Visitante. Assim, é a pessoa que vai pela primeira vez, né? E aí, os companheiros estavam falando, né? Como foi a ativa deles, como eles chegaram. E eu fui me identificando muito, assim. E muito com o acolhimento. Aquelas mensagens eram pra mim, sabe? E aí, quando leram... Parecia que estavam falando pra você. E, na verdade, eles só estavam falando deles, né? E eu super me identifiquei. Eu falei, nossa, estão falando de mim. Estão falando de mim. Tipo, estão contando a minha história. E eu senti uma calma. Apesar de eu estar super desesperada no dia, eu não ter parado de chorar a reunião inteira. Eu senti uma calma, assim. Eu senti um desespero ao mesmo tempo. Porque, tipo, nossa, estou me identificando com essas pessoas, significa que sou alcoólatra. Mas, ao mesmo tempo... Assim, sou alcoólatra, o que eu faço com isso? Tem um lugar que eu posso tratar isso, que é numa sala de ar. Que bonito, E o que aquelas pessoas estavam fazendo, sabe? E aí eu senti uma paz, assim, uma tranquilidade que eu nunca tinha sentido na vida. Então, acho que se eu pudesse definir essa espiritualidade dentro de uma sala, eu acho que é isso, é o acolhimento, sabe? É você tá dando de coração o que você recebeu de graça. É o amor. É o amor, exatamente. Que linda. Sabe? Arrasou. E você, Marco? Assim, eu passei... Eu só fui ter um entendimento, né, assim, do que era um despertar espiritual depois que eu cheguei na Irmandade, né? Que aí eu consegui me identificar, assim, a situação em que eu cheguei, né? Eu passei por muitas coisas nos anos de bebedeira, né? Por muitas coisas, acidente de carro, acidente de moto, né? E nada tinha sido muito sério, nada tinha sido muito grave. Então eu sempre... Mais ou menos, né? Acidente é grave. Então, mas nada tinha sido muito grave, baseando, como eu ia concluir assim, né? Completar. Eu olhava muito para a vida do outro. Então, se eu chegava, bati com o carro, amassei o capô do carro todo. Aí o cara falava assim, eu capotei 3 vezes, mano. Aí eu achava, então não foi nada demais. Entendi. Né? Eu achava que o meu nunca era nada demais, porque tinha sempre alguém que sofria mais do que eu. Né? E aí, até que... Minimizando, né? Isso, eu minimizava. E, na verdade, isso é a desculpa que a doença me dá para eu continuar. Né? Porque a gente costuma dizer que a doença, ela conversa comigo, ela fica na minha mente, ela tenta me convencer de que eu não tenho problema. Né? Que eu posso, né? E aí quando eu descobri que o problema não estava numa saideira, mas sim no primeiro gole ingerido, que era a partir do primeiro gole que eu não conseguia mais ter o controle, né? Que eu saía de casa, eu vou no cinema. E aí alguém me parava num bar, e aí, bebe uma aqui comigo, não, vou no cinema rapidinho, não, bebe uma aqui comigo. Eu bebia uma, quando eu ia ver, não dá mais pra ir no cinema não. Que e cinema? Entendeu? Até 5 da manhã eu tava naquele bar. Aí... Quando eu percebi que o problema não estava, né, na saideira, mas sim nesse primeiro gole. E aí foi mais interessante conseguir perceber, né, que o dia que eu cheguei, o meu despertar foi assim, como ela disse, né? Não dá mais pra mim, cara.
Você sentiu isso, É, não dá mais. Veio tipo uma voz mais forte do que a voz da doença. Não dá mais pra mim, né? E eu não pensei no que iam pensar, eu não liguei pro que iam achar. E agora o cara vai fazer parte de um... Eu não sabia nem que era Alcoólicos Anônimos. Eu sabia que era um lugar que o cara ficava sem beber, sabe? Então assim, eu fui. Quando eu fui, eu não tinha preconceito com Alcoólicos Anônimos. Como ela disse, eu também vi em novelas, né, filmes, e eu achava interessante aquela rodinha das pessoas conversando, falando, porém, ali mostrava algo já numa parte progressiva da doença, uma parte avançada, na verdade, né, que é uma doença progressiva numa parte avançada, onde as pessoas já bebendo perfume, né, bebendo álcool de cozinha, de limpeza. E eu pensava assim, eu me vendo naquela situação, não sou eu, não sou alcoólatra. E aí quando me disseram, você bebe um copo da sua bebida de escolha e não consegue parar, talvez você tenha problema. Eu pensava, caraca, eu começo a beber e eu só paro quando não dá mais. Capota. Né? E várias vezes eu chegava em casa sem lembrar de o que aconteceu. E eu achava isso normal. Hoje eu entendo, é comum entre a sociedade, né? Muitas pessoas podem beber e não lembrar e achar que é normal. Não é normal, é comum acontecer isso com quem exagera, mas não é normal. É um descontrole, né? É como se fosse uma desconexão, né? Se apaga, né? E eu achava que era a bebida. Não, a bebida tal me faz esquecer. A bebida tal me faz esquecer. Tipo de bebida. E eu comecei a ter apagamentos, né? Que a gente chama de amnésia alcoólica, com a bebida mais fraca de escolha que eu tinha. Entendi. Então, depois disso, eu pensei, cara, não é a bebida tal, né? Porque eu tô tendo apagão com a bebida mais fraca que eu bebo. Então, assim... O problema sou eu, não é alguma bebida, coisa né? estava estranha ali. E aí, acho que esse foi o despertar. No dia que eu passei por vários ainda, eu tive que passar, infelizmente, né? Acho que a gente costuma dizer lá, né? Quem tá chegando, ou quem tá nos ouvindo agora, não precisa passar por muitas coisas que certas pessoas passam, né? E aí que eu percebi, assim, cara, vários ainda. Falei, cara, eu poderia ter morrido, né? Não dá mais. E foi um desespero, e foi uma sede tão grande de chegar na Irmandade, porque eu cheguei, isso foi de sexta para sábado, na segunda eu falei com o companheiro, pensando assim, ele vai me levar hoje. Aí ele falou, quarta-feira eu te levo. Rapaz, parecia que essa quarta-feira nunca chegava, gente, sabe? Que coisa legal, eu né? nunca chegava, e eu cheio de vergonha, cheio de medo de sair de casa. E aí quando eu saí de casa, tu lembra que, tu passou assim, assado, hein? Tu lembra? E eu não, né? E isso me doía muito. Quando as pessoas falavam assim, tu lembra o que você fez ontem? E eu não sabia responder. Eu tinha que dar aquele sorriso meio tímido, tipo assim, lembro, né? Sem lembrar de nada. Né? Nossa, que coisa isso é muito ruim, né? sabe? Dói muito, né? Me doía muito. Estranho mesmo. E aí hoje eu acordo, né? Lembrando de tudo que eu fiz ontem. Eu costumo dizer assim que eu agradeço muito porque tem 5 anos, 9 meses e algumas 24 horas que eu não vomito. Que maravilha. É incrível isso pra mim, porque isso fazia parte do meu cotidiano. Todo final de semana eu tinha que correr pro banheiro, botar a mão na garganta, forçar alguma coisa, porque é aquela sensação ruim, né? De que agora vai passar. E aí eu penso, E voltava cara... a beber. E voltava. Aí você tocou num ponto que é, assim, fundamental, né? É o ponto da virada. E como é que é a vida de vocês? Você falou agora, eu ia perguntar outra coisa, mas agora me deu vontade de saber. Como é que é a vida de vocês em recuperação? Vocês estudam, vocês chego trabalham? a me arrepiar, assim, sabe? É bonito mesmo. Às vezes eu me sinto arrependido de não ter conhecido a Irmandade antes, né? Eu fico assim, cara, por que eu não vim antes para esse lugar? O grupo que eu ingressei o grupo que eu faço, que é meu grupo base, ele tem uma galeria e aí tem umas lanchonetes. Qual o seu grupo? É o grupo Condor, na Galeria Condor. E tem umas No Largo do Machado, isso, né? tem umas esfirras e tal. Essa esfirra eu vivi a minha vida comendo conhecida. esfirra e eu não sabia que no 5º andar tinha um lugar que eu conseguia parar de viver. Você frequentava ali sempre e Isso, não não sabia. tinha nem noção que um lugar que seria possível conseguir estagnar, né? Parar, estacionar essa doença. E isso foi interessante, né? Porque hoje, não beber, pra mim é fantástico. Eu tenho o controle da minha vida. Né? Eu fui fazer uma viagem agora, eu fui pro sul, e aí eu fui pra
Curitiba, Floripa e Porto Alegre. Eu conheci todas as cidades, eu fui em todas as cidades, eu fui em um grupo, eu procurei um grupo. Em todas as cidades, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Porque isso não Tudo, acontecia. porque o álcool não me atrapalhou. Mas antes não acontecia. Não Você- acontecia. Eu me programei, eu comprei uma passagem para Curitiba, fui de avião até Curitiba. E aí eu tinha que pegar um ônibus até Floripa, de um ônibus. Certamente, no meu tempo de bebedeira, era certo eu perder um desses ônibus, né? É muito sério isso, na É verdade, muito que você está sério. falando, porque assim, a gente não tem essa noção, né? Mas você se programar e você não conseguir Não concluir aquele compromisso. E isso não é só com, você está falando de uma viagem, mas é com tudo, né? Com, Com tudo, trabalho, com tudo. relacionamento, Com tudo. no dia a dia, né? tudo. Você fica muito refém mesmo. e não Acordar, percebe. ter que trabalhar e não conseguir trabalhar. terrível. E E hoje dar uma você desculpa. trabalha, E você hoje eu estuda. trabalho, estudo muito de boa, né? Ai, que bacana. Dá essa sensação de liberdade, né? Porque eu vivia, na verdade, eu me sentia livre, mas na verdade eu vivia numa prisão a céu aberto. Porque depois do primeiro gole, quem mandava não era eu, né? O álcool tinha todo o controle da situação. Não vou dizer que era sempre assim, mas na maioria das vezes era assim, né? Então às vezes eu driblava assim para eu não beber, eu vou sair de carro, porque eu sei que tem lei seca. Aí eu conseguia, pra ver, eu criava umas táticas para não beber, porque eu não tinha o controle. Eu sabia que se eu fosse para um lugar que tem bebida, correria um grande risco de eu beber, mesmo eu não querendo. Aí eu ia de carro, e já teve situações de eu ir de carro e beber. Deixar o carro, Claro. pra não, sabe? Pra Bobagem. não vai ter lei seca, abandonar o carro, voltar e buscar no outro dia. Aham. Eu ficava, caraca, cara, mas não dá pra ser assim, né? E como a Ana Que disse, coisa interessante, né? tudo envolvia bebida. É o ponto primeiro, né? E sem perceber, né? Sem Que perceber. é muito interessante. E a tua vida, Ô? Você falou que você faz faculdade. Assim, às vezes eu paro pra pensar. Eu tava até falando numa reunião esses dias, que às vezes eu tenho uns lápis, assim, de emoção, sabe? Que eu olho assim, volto e fico, cara, tá tudo certo, sabe? Eu não tô, assim, não tem nada garantido, mas eu tô em paz, sabe? E eu nunca tava em paz, né? Assim, é óbvio que a vida, ela continua a vida, assim. Tem os perrengues, tem altos e baixos. A vida não é um mar de rosas porque, eu parei de beber, então minha vida é perfeita. Não. Mas, assim, hoje, qualquer coisa que possa vir a acontecer, eu tenho uma programação, sabe? Pra não ficar descompensada na situação, né? Eu tô em paz, sabe? E, assim, às vezes eu fico pensando, cara, será que eu realmente sou merecedora disso? Porque eu já fiz tanta coisa errada, sabe? Quando eu bebi, assim, e é claro que eu ainda colho os frutos, né? Assim, se eu plantei pimenta, eu não vou escolher colher. Eu não vou, assim, vou plantar pimenta e vou colher flores. Não, assim, sabe? Eu ainda colho algumas pimentas. Tipo, quais pimentas? Muito com relação ao comportamento, sabe? Comportamental, assim, os defeitos de caráter que a gente costuma chamar na Irmandade. Que são defeitos que todo mundo tem, só que no alcoólatra ele é mais aflorado, sabe? Tipo, dá um exemplo pra gente. Vaidade, o ego, por exemplo, o ego, né? O ego, ele é um dos sintomas, por exemplo, o alcoolismo, ele é uma doença física, mental e espiritual. Física, por conta da compulsão, que a gente falou, quando a gente bebe, a gente não consegue parar, aí ativa a compulsão. O mental, por conta da obsessão. Eu, antes de beber, eu já ficava pensando, assim, dava até um frio na barriga, eu ficava pensando, com quem eu vou sair, onde eu vou beber, qual bebida eu vou beber. E aí, às vezes, eu passava a minha semana esperando aquele dia, só pensando naquilo, sabe? Nossa, obsessão mesmo. E aí, o espiritual, pelo ego, porque em determinado momento da minha vida, eu só queria realizar as minhas vontades, assim. Eu não pensava em que se eu ia magoar alguém, se eu ia, sei lá, quebrar um laço ali de amizade. É uma característica, né? De quase narcisista, né? De você, isso, o mundo totalmente. gira em torno de mim, né? Exatamente, totalmente. É exatamente Que isso. coisa interessante. E aí, às vezes, eu me vejo agindo em cima desse ego, sabe? Quando eu fico, nossa, o mundo tá contra mim.
sei lá, ou assim, ou o mundo tá contra mim, ou eu, assim, sou mais importante do que todo mundo. E aí eu preciso de uma programação, que são também os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, né? Que são baseados em nada mais que princípios espirituais. Isso a gente vai falar qualquer dia desse, né, Geraldo? A gente vai... esse é quente, esse assunto é quente. Sim, que me ajudam a trabalhar ao contrário desse ego, né? E aí, por exemplo, o oposto... O ego, né, é um egoísmo ali, o mundo girando em torno de mim. E aí o oposto desse ego é eu prestar um serviço. Fazer algo pra alguém, que não seja algo pra mim, sabe? Que bárbaro. Ou ao meu favor. Mas sair do meu umbigo e prestar um serviço, sabe? Ajudar alguém, levar a mensagem da mesma forma que eu e o Michael a gente tá levando aqui. Isso aqui é uma mensagem, claro, sabe? Não deixa de ser um claro. serviço. Claro, né? É um serviço, né? Porque me ajuda a sair de mim. Ou, por exemplo, quando eu vou numa reunião e aí tem algum possível ingressante, que é a pessoa que acha que tem problema com álcool, vai lá visitar. Eu saio de mim, eu saio dos meus problemas entre aspas, né? Eu saio das minhas neuras, das minhas obsessões, para levar a mensagem para aquela pessoa, né? Para sair do meu umbigo, né? E levar a mensagem para aquela pessoa para que ela fique na Irmandade, né? Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito procrastinadora, né? E os defeitos de caráter, eles são baseados nos 7 pecados capitais, né? E a preguiça é um pecado capital, assim, que me pega de um jeito absurdo. Ela tá virando até os olhinhos, gente. Assim, tipo, ai, meu Deus. Assim, é demais, sabe? Eu sou muito procrastinadora. E pra mim é uma dificuldade, assim, porque todo mundo pode ser um pouco preguiçoso, mas o alcoólatra é sempre mais, né? É sempre em excesso. A dose é sempre elevada, A dose né? é sempre, então, exatamente. até equilibrar. Me parece que programação de Alcoólicos Anônimos, que é uma coisa que a gente vai falar também nesses tempos, é equilibrar essa dose, né? Saber Exatamente. até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E por isso que diz que que é só por hoje, né? Sim. Que vocês falam, né? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, hoje eu consegui acordar cedo, levantar da cama, tomar meu café da manhã, tomar banho e vir encontrar com vocês. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir levantar cedo, fazer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Perfeito. Assim, eu preciso hoje estar numa reunião, dizer das minhas dificuldades em sobriedade, porque existem dificuldades na sobriedade, assim como numa vida comum, né? Mas que eu não preciso beber porque eu procrastinei, eu deixei de fazer algo, assim, eu não preciso beber por isso. Porque tudo, literalmente tudo pra mim era uma desculpa pra eu beber, né? Então hoje, a minha vida, eu tento simplificar ao máximo possível, sabe? Sem botar muita coisa, sem botar muita dificuldade. Tentando enxergar o meu real tamanho, o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, sabe? E assim, me filtrando, continuo evitando pessoas, lugares e hábitos. Eu não ando mais com a galera da minha ativa, porque assim, não que eu não goste deles, mas porque estão, como o Maicon falou, em outra sintonia. Como é que assim, só porque eu fiquei com uma dúvida, vocês falam de hábitos, mas você falou que de vez em quando você vai para o pessoal da faculdade, tal, isso não é uma coisa que te incomode, assim? Como é que é isso? Então, na minha faculdade tem muita festa. Faculdade é terrível. Eu evito, sabe? Evito ao máximo. Principalmente se eu estiver passando por algum momento meio... Mais vulnerável. Meio instável, sabe? Se eu tô com umas emoções muito, assim, afloradas. Ou se eu tô passando por alguma questão familiar, ou... Enfim, Você possa ficar mais vulnerável à bebida. Exatamente. Interessante. Porque, assim, eu já fico numa baixa vibração. Quando eu tô em alguns momentos parecidos. E aí, se eu vou num ambiente que só vai ter bebida, que o intuito das pessoas é ir pra lá, se divertir, mas assim, se divertir como? Bebendo. Tipo, eu fico, cara, será que vale realmente a pena eu ir? E aí eu evito. Mas assim, eu tenho 21 anos. Se eu me trancar em casa e ficar casa, faculdade, grupo, casa, faculdade, grupo, casa, faculdade, grupo, vai ter uma hora que eu vou achar um saco, né? E aí é mais fácil voltar a beber, tipo, tudo dá um saco, que não sei o que lá, então eu vou voltar a beber, porque aí pelo menos, assim, numa ilusão,
né, pelo menos eu tenho alguma alegria ou divertimento na vida. Que, na real, não era mais alegria nem divertimento, sabe? Então, assim, eu não vou ser hipócrita de falar assim, eu evito totalmente. Tem lugares que eu vou. Às vezes eu saio com meus amigos da faculdade. Porque aquilo, depois que eu entrei em recuperação, eu também sei filtrar as minhas amizades. Com parcimônia, né? Também, você tem parcimônia. Nenhum dos meus amigos, assim, bebe absurdamente da forma que eu bebia antes, sabe? Eles conseguem ir pra casa, sabe? Eles conseguem estudar, conseguem ter, assim, no meu ciclo de amigos... assim, não é me vangloriando, mas, assim, no meu ciclo de amigos, ninguém tem o CR abaixo de 9, sabe? Todo mundo consegue estudar. E não era uma realidade minha nativa, assim, sabe? Eu só andava com gente que matava... Gente que nem eu, que matava a aula, que tirava nota ruim, que não ia pra escola, não queria trabalhar. Não tinha uma perspectiva, porque eu também não tinha. Era o que o Michael falou, né? Agora, gente, deixa eu perguntar aqui uma coisa, gente, nesses minutinhos finais. Geraldo, a gente tem alguma pergunta? Posiciona o microfone aí. Ah, tá. O Nils perguntou. Sim. Mas eu acho que até já responderam. Aqui, deixa eu ver. Alô. No AA, normalmente as pessoas são mais velhas. Essa pergunta é do Nils Rodrigues. Como vocês mesmos falaram, como vocês jovens se sentiram no meio daquelas pessoas mais velhas? Sentiram algum preconceito ou dificuldade? Preconceito, talvez, não sei. Sim, não um preconceito, mas eu fiquei assim, porque um companheiro falou, agora você vai precisar mudar seus hábitos, seus lugares e tal, vai começar a procurar fazer novas programações no dia, tal. Aí eu pensei, pra ele é fácil, né? Chegar e ir pro cinema. E agora pra mim com 19 anos, tipo, sabe? Eu quero ir pra festa, eu quero ir pra boate, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas, assim, eu precisei de muita força, assim. A gente fala, tipo, de boa vontade, porque a força de vontade cansa. Mas, no momento, eu precisei de muita força de vontade pra, assim, cara, eu preciso me dar uma chance de ir pro cinema. Porque se eu for pra balada agora, eu vou beber, sabe? Que interessante. Então, eu tive que realmente evitar. E aí, a pandemia foi flexibilizando. E eu também, também ia na reunião presencial e nas reuniões online... Eu comecei a conhecer outras pessoas. Vocês frequentam também? Você também frequenta reunião online, presencial? Já frequentei bastante. E pra vocês, como é que é, Michael, pra você, a reunião online? Assim, na época... Uma opção legal, né? Pra quem quer conhecer. Então, na época que começou, assim, a ter a reunião online com mais força, né? Porque eu acho que já existia reunião online dentro de Alcoólicos Anônimos, porém não tinha essa força que é hoje, depois da pandemia, né? E eu tava morando em São Paulo, eu lembro, e inclusive, assim, eu fui, acho que um dos primeiros a coordenar lá a reunião do grupo do Condor, né? De reunião online. Sim. E dentro de um quartinho, assim, de 5 metros quadrados e eu morava numa república e eu cheio de medo do companheiro do lado, assim, eu ouvi, né, do coleguinha do lado, eu ouvi o que eu tava falando ali na reunião, que o cara não ia entender nada. Tem Esse um cara, anonimato, né? O cara parou 2 horas ali e tá falando um monte de coisa que eu não tô entendendo nada. Mas foi bem legal, assim. Hoje eu faço mais a minha frequência no presencial, né? Mas é por questão de identificação mesmo, ser mais próximo de casa, a correria do dia a dia, né? Então, assim, às vezes eu fico meio não tenho tempo de, vou me conectar 2 horas e ficar ouvindo. A distração é maior, né, pra mim. Porque aí eu começo a fazer um monte de outras coisas no meio de que eu tô ouvindo alguém e aí foge, às vezes, o remédio que eu preciso ouvir naquele momento, né? E aí, quando eu tô presencial, eu tô ali focado, olhando pra pessoa. Pra você se sente melhor, isso, né? me sinto melhor. Mas eu sei que tem muitos companheiros que se recuperam no online, até porque tem lugares que o grupo é longe, né? Tem mais dificuldade de chegar. Então, funciona, né? Tá funcionando bem. O negócio tá dentro de uma sala. Gente, então, para finalizar, eu queria saber, assim, a gente tem 3 minutinhos, eu queria que cada um falasse 1 minutinho. O que vocês diriam para um jovem que se identificou com essa conversa, que acha que, de repente, tem problemas com álcool? O que vocês falariam para essa pessoa? Vá com calma, mas vá, né? Mas, assim, vá para uma sala de A, sabe? Porque eu não tive ninguém... Diferente do Michael, né? Eu não tive ninguém pra chegar e falar, Ana, é tudo o contrário que você pensa, assim.
Podem ter pessoas idosas, um pouco mais velhas que você, sim, mas assim, você vai se sentir acolhida em qualquer lugar que você vá. Isso é muito real, né? Eu, ano passado, fui para Campinas, num congresso da faculdade, e eu fui num grupo lá. E assim, é muito diferente, né? Porque cada grupo é diferente de si. Isso também tem as 12 tradições, mas a gente conversa sobre isso outro dia. Mas assim, eu fui muito bem recebida, sabe? Então é isso, porque eu também não tinha muito o que fazer, sabe? Ou eu procurava uma sala de ar e tentava, ou eu ia continuar na vida que eu tava e ia morrer, sabe? Então eu pensei, cara, se eu for, eu não tenho nada a perder indo. Eu vou perder se eu não for, que era o que pra mim hoje é mais valioso, que é a minha vida. Então eu diria assim, vai, só vai, sabe? Pega na mão, aí de um poder superior, da forma que qualquer um conceba, sabe? Fala com alguém e só vai. Então, legal. Eu diria isso, só vai, assim. Sem expectativa, só vai pra conhecer. Pra ver qual é. Pra ver qual é, exatamente. Legal. E você, Michael? Eu acho que hoje, né, poucas pessoas, as pessoas, na verdade, que se identificam, né, acho que tem um pouco de dificuldade dessa questão de início, de aceitar, né, que pode ser um portador dessa doença, né? Então, assim, primeiramente é buscar ajuda, né? Como ela disse aqui, grupos, né? Ou até mesmo na área da saúde, que possa sinalizar, né? Porque tudo começa na minha honestidade, na minha sinceridade. Quando eu abro de verdade, assim, a minha caixinha, né, e conto o que realmente está me incomodando, o que está acontecendo. Porque para eu poder ser ajudado, né, eu tenho que pedir ajuda. E eu tenho que colocar ali o meu problema, né? Então, muitas vezes eu posso chegar num lugar, você bebe? Como eu ia no médico, você bebe? Socialmente. Socialmente. E aí o cara se achou a vida inteira que eu bebia socialmente, entendeu? E aí, então ficou difícil dele enxergar isso, né? Você pode ter um problema. Então, assim, quem tá ouvindo agora, né, se identificou, né, procura ajuda, procura um grupo, né, procura saber um pouco mais de como funciona Alcoólicos Anônimos, né? Pra mim tá dando certo, né? E acho que pode dar certo para qualquer um. Legal, Obrigado. gente. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Geraldo, tá aí no nosso suporte. Foi um papo muito bacana. Acho que tomara que vocês tenham gostado também. E lembrando que daqui a 15 dias, hoje a gente falou sobre jovens em AA, mas daqui a 15 dias a gente vai trazer veteranos de AA. Vamos saber o que é isso. Quem são essas pessoas que estão há muito, muito, muito tempo em sobriedade. Então, se vocês quiserem maiores informações sobre grupos, linha de ajuda, é só acessar aa.org.br, que lá vocês vão encontrar tudo. E também tem o aplicativo do AA, que você pode baixar pelo seu smartphone, e lá você vai encontrar também todos os grupos, reuniões presenciais, reuniões online. Então é isso aí, gente. Programa Falando de AA com vocês mais um dia. Muito obrigada e bom final de semana. ZY1 201, Associação